Irmãos, a lição de número 3 fala sobre o perigo do ensino progressista. Perigo do ensino progressista. Tem um texto bíblico. Todas as revistas têm esse mesmo texto. Eu vou fazer essa leitura para a gente ganhar mais tempo. É segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 9, que é um texto muito conhecido e é o texto base para o comentário desta lição. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Então, esse é o texto do apóstolo Paulo. Ele faz uma ênfase de que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. Os irmãos que sempre acompanham a EBD, as pregações, vocês sabem que não são poucas as vezes que esse texto é lembrado, ou seja, em ensinos, ou seja, nas pregações, falando a respeito dos dias trabalhosos. Os irmãos vão perceber que quanto mais o tempo passa, mais as coisas vão ficando piores. Eu não sei se todos vocês têm essa impressão, mas eu tenho essa impressão de que os anos vão avançando e as coisas vão piorando, seja do aspecto de violência, seja no aspecto moral, enfim, em todos os aspectos que permeiam a sociedade, as coisas vão ficando muito mais difíceis. E o apóstolo Paulo, ele alertou, porque já nos dias de Paulo estava difícil as coisas. A igreja sofria todo tipo de ataque. Ataques moral, ataques no sentido do pecado, ataques à doutrina. E Paulo alerta que nos últimos dias isso iria piorar. Então, preste bem atenção, já na época do apóstolo Paulo, já estava ruim. Paulo, no seu ministério, ele lutou muito contra os judaizantes que tentavam perverter o ensino da palavra de Deus. Algumas décadas depois, o apóstolo João, teve que lutar contra o gnosticismo, que negava a divindade de Cristo, entre outras coisas. Com o passar dos anos, muitas foram os ataques que foram acontecendo à igreja e eles foram mudando.
Por que isso? Porque o inimigo, ele busca estratégias para poder se infiltrar na igreja. E guarde essa palavra, infiltrar. Para se infiltrar na igreja de Deus. Muitas foram as doutrinas ao longo dos séculos que tentaram perverter, algumas muito sutis, algumas revestidas até de alguma aparência de bondade, mas no seu fundo, na sua verdade, na sua essência, são verdadeiros venenos para a igreja. Ao longo da história, muitas doutrinas tentaram deturpar o ensino, o evangelho de Jesus Cristo, a tentar afastar as pessoas da verdade do evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, tendo isso em mente, que isso é uma situação que acontece desde sempre, ao longo da história da igreja, e que as coisas estão piorando ao longo do tempo, nós vamos entender que nos nossos dias não é diferente. Ou seja, está pior do que na época do apóstolo Paulo. Está pior. Hoje, nós temos algumas vertentes que estão infiltrando em algumas igrejas, já estão estabelecidas, que deturparam o evangelho. Acabaram. E aí alguma pessoa vai dizer assim, mas está escrito que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja no sentido de embate, né? Na verdade, ali o sentido é a igreja atacando o inferno e não o contrário. Mas, enfim, mesmo sendo o contrário, a igreja de Deus, ela não vai sucumbir aos ataques do inferno. E quem é a igreja de Deus? É a Assembleia de Deus? Não. A igreja de Deus somos nós. É a congregação dos santos, são pessoas. Essas pessoas não irão sucumbir ao ataque do Satanás, embora que instituições religiosas, essas possam sucumbir, acabar, fechar, virar boate, virar qualquer outra coisa. Mas a igreja de Jesus Cristo, aquela por quem Cristo morreu, essa nunca, jamais irá sucumbir. Tendo frisado isso, nós vamos entender um pouco do tema em si da revista, que é o chamado progressismo. Esse progressismo, o perigo desse ensinamento na igreja, só para a gente entender um pouco, é que quando nós falamos de progressismo, toda vez que vocês ouvirem falar de progressismo ou liberalismo, vocês precisam estar atentos ao contexto. Por quê? Porque dependendo do contexto, muda o significado. Por exemplo, uma pessoa que ele é um liberal economicamente falando, ele é uma pessoa que simplesmente ele quer uma economia aberta. Ele não quer uma economia presa ao Estado. Então, falar-se de liberalismo econômico não tem nada a ver com liberalismo teológico, porque o liberalismo teológico ele é um câncer dentro do cristianismo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, quando vocês ouvirem falar de progressismo, esse progressismo está relacionado ao quê? É a política. E qual tipo de política? Porque no Brasil, progressismo significa uma coisa. Na Europa, significa outra. Nos Estados Unidos, é outra coisa. Então, eles têm significados dentro do ambiente onde eles estão aplicados. Tá? Dentro da teologia, que é o nosso foco aqui, é um problema. Quando vocês ouvirem falar de progressismo dentro da teologia, é porque tem veneno na panela. Tá? Tem veneno na panela. A origem desse progressismo, ele tem a sua origem no comunismo. Se você for buscar a raiz um pouco antes, você vai ver que isso parte de um movimento do século XVII chamado iluminismo. Ok? Desse iluminismo, o que ele dizia então? Que a sociedade não deveria se pautar
pelos dogmas da igreja ou da religião, mas que deveria ser pautada pela racionalidade humana. E até mesmo a ciência deveria se desvincular de qualquer aspecto com a religião para se basear apenas na racionalidade. E daí partiu-se alguns conceitos, como, por exemplo, o ateísmo. O ateísmo sempre existiu, mas não de forma militante como nós conhecemos hoje. Como, por exemplo, Darwin, né, da onde vem o darwinismo, ele é fruto desse iluminismo. Ok? Então, vocês veem que ele vai dizer que não houve uma criação, é a origem das espécies que foram mudando, não sei o que, blá. No final das contas, qual é o intuito disso? Negar Deus. Ok? Qual é o sistema que a ciência hoje em dia ensina, nas escolas são ensinados, na faculdade é ensinado? A origem das espécies ou a criação divina? Origem das espécies, é o que é mais aceito. Correto? Teoria do Big Bang. O que é mais aceito? Que Deus disse haja luz e tudo veio se formando e sendo criado, ou que houve um Big Bang primordial e as coisas foram passando por sucessivas mutações e chegou a esse sistema tão complexo que nós conhecemos hoje. O que é ensinado? O que é mais aceito? O Big Bang. Então, tudo isso tem uma origem lá atrás. Tá? Século XVII, então, do iluminismo, eles são chamados de a Idade da Razão. Tá? A Idade da Razão. E a principal consequência dessa Idade da Razão está no antropocentrismo. Tá? Vocês já devem ter ouvido nós falarmos aqui, um nome que parece ser difícil, mas não é. É o homem no centro. Simples isso. Antropocentrismo é o homem no centro. Então, o homem é que define, né, da onde ele veio, para onde ele vai, o seu destino, o seu caminho. E eu estou fazendo toda essa explicação para vocês poderem depois entender como que esse perigo ele chega na igreja, porque isso tem origens antigas. Lógico que se você for se aprofundar, você vai chegar lá no século I. Se você se aprofundar muito mais, você vai chegar lá no Egito, porque essas coisas elas vêm evoluindo ao longo do tempo, mas massificado do século XVII para cá, ok? Difundido e é aceito, né? Em vários países, em várias culturas. Daí parte então o iluminismo, vem a Revolução Francesa. Nós estamos falando de política, mas tudo isso aí acaba refletindo na igreja, tá, irmãos? Vem então um camarada chamado Karl Marx, tá? Karl Marx, com as suas ideias. O Karl Marx é o guru do sistema do comunismo, aonde não deveria se haver governos, por exemplo, como a monarquia, né? Que não deveria existir algumas pessoas dominando sobre outras, mas que deveria ser um governo do povo. O povo é que deveria mandar. Todos aqueles benefícios deveriam ser em prol de satisfazer a população. Teoricamente é muito lindo, mas na prática nunca funcionou. Okay? O que aconteceram foram, isso é história, tá? Pode entrar na internet aí e abrir. Massacres e mais massacres e mais massacres. Tem gente que acha que o Holocausto, né, onde morreram 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, foi a pior atrocidade que já aconteceu. Não foi, não. Foi péssimo, horrível, foi monstruoso, mas não foi o pior. Por exemplo, morreram muito mais ucranianos de fome na mão do sistema comunista do que morreram judeus massacrados na União Soviética, na Segunda Guerra Mundial. Estima-se que mais de 7 milhões de ucranianos foram deixados para morrer de fome por causa do Stalin, Joseph Stalin. Um terço, né?
Então, assim, foram muitos os países, aqueles países bálticos ali, todos eles sofreram muito. É por isso que hoje vocês veem como eles amam a Rússia, né? Todos eles querendo passar para a OTAN, desesperados, porque eles têm um passado de muito medo por causa do sistema que oprimiram a eles. Ok? Vamos lá. A Revolução de Mao Tse-tung na China. Isso aí você não vai ouvir professores de história falando sobre isso. Mas estima-se que mais de 60 milhões de pessoas morreram na Revolução Chinesa. Você pode entrar na internet aí e pesquisar, você vai ver. Mais de 60 milhões de pessoas, estima-se, que morreram na Revolução Chinesa. Então, essa utopia, né, nunca funcionou. Por quê? Porque retira-se um sistema de governo para poder implantar outro. Aí o camarada, ele se diz comunista, ele entra, tomou o poder. Agora, o que ele faz? Ele vai pegar toda a riqueza do país e vai dividir com os pobres? Não. Você só vai ver ele e a cúpula dele enriquecendo, os filhos, a família, e os pobres continuam pobres e mais pobres ainda. Esse é o resumo, é só você pegar e olhar que, em tese, é isso o que acontece. Preste bem atenção, não estou aqui defendendo o capitalismo para falar mal de comunismo, não. Só estou falando da origem do que aconteceu. O capitalismo também tem os seus problemas, tá? Mas nem se compara ao comunismo. Muitos países proibiram o comunismo e deveria ser proibido aqui no Brasil também. Porém, vamos lá, seguindo. Esse sistema de comunismo, como por exemplo na Rússia, quando foi implantado em 1917 pelo camarada Lenin, o que eles fizeram? Eles destituíram a família real, que era a família dos czares, mas não apenas destituíram. Eles poderiam ter destituído e expulsado. Vocês vão embora, vão para outro país. Como foi feito aqui no Brasil, no golpe de 1889, quando a família imperial foi expulsa do Brasil. Ou seja, eles foram expulsos, vão para o exílio. Aqui vocês não voltam mais. Ok? Na União Soviética, na Rússia, na verdade, União Soviética depois, não, eles pegaram, destituíram a família imperial e fuzilaram todos eles, inclusive as crianças. Foram todos fuzilados. Enfim, né, tem gente que ama, né, essa história de comunismo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o comunismo ele é a base da esquerda do nosso país hoje, não apenas do nosso país, mas no mundo inteiro. A esquerda vem de uma ideia do comunismo. Por que hoje a esquerda ela age de forma diferente? Porque o comunismo raiz, ou seja, vamos tomar pela força, vamos derrubar os governos pelas armas, pelas guerras. Esse comunismo foi derrotado quando o muro de Berlim caiu. Vocês devem lembrar muito bem disso. Quem é mais antigo lembra, né? Quem não é, não vai lembrar. Eu sei porque eu ouvi falar, né, nas reportagens. Tal. Mas o camarada igual o Mauro, assim, você lembra, né, Mauro? Você lembra bem, né? Prestem bem atenção. Então, isso aconteceu, foi acho que em 1989, 1990, não é isso? Um ano depois a União Soviética se desfez, foi em 91, né? Então, essa época aí. Então, ali foi a queda do comunismo. A União Soviética depois ela se desfez. Então, esse tipo de comunismo, ele acabou. Embora que alguns países continuaram fechados dentro do comunismo, como, por exemplo, Cuba, Coreia do Norte, a própria China, né, continuaram regimes fechados. Vocês já vão entender aonde eu vou chegar, tá, irmãos? Tem muita gente que me acha chato, mas eu gosto de mostrar a origem das coisas. Até dentro das teologias, sempre, né, buscar lá atrás, da onde veio isso, para vocês poderem entender a porcaria que isso é nos dias de hoje, da onde veio toda essa porcaria. Tá? Então vamos lá. Caiu a União Soviética, esse sistema não funciona mais pela guerra, pelas armas, ninguém aceita.
Veio um camarada chamado Gramsci, da onde vem o termo gramscismo, que ele veio dizer o seguinte: bem, pela guerra não dá mais, então nós vamos fazer a revolução cultural. Não vamos tomar pela guerra, nós vamos influenciar e mudar a cultura. Como que nós vamos fazer isso? Atacando a família e atacando a religião. Então, essas são as ideias dele. Aderiram, tá? Vocês vão ver isso bem explícito. Alguém assistiu o vídeo que o pastor Jonas colocou? Maurani, você assistiu? Mais ninguém assistiu? Depois você assiste, irmãos. O vídeo tem 2 minutinhos. Esse vídeo viralizou. E, inclusive, o comentarista aqui da revista foi ele que indicou esse vídeo para que nós pudéssemos ver e perceber essa ideologia de Gramsci, como que ela está viva, como que ela está em ação. A mulher falando que deveriam, ou seja, eles já atacam as crianças nas escolas seculares, já atacam as famílias nas mídias, nos desenhos, nos filmes, nas novelas, nos seriados. A família é bombardeada, os valores cristãos são bombardeados a todo tempo. Agora eles disseram o quê? Vamos para a igreja. Ah, mas os adultos não vão nos ouvir. Ela disse: quem disse que nós vamos falar para os adultos? Nós vamos falar para as crianças. Toda a igreja está desesperada por pessoas que ensinem as crianças. É só chegar lá e falar que eu tomo conta e eles vão deixar, e ali a gente começa a doutrinar as crianças. Isso não é nenhuma invenção, é uma militante de esquerda que tem influência, uma das lideranças, que fala isso, né, numa live, e esse vídeo ele viralizou. Então vocês veem, irmãos, que não é brincadeira. A igreja, ela é um alvo, sempre foi um alvo. A igreja é alvo dessa ideologia, desse sistema. Eles querem reduzir a igreja a uma ONG. Eles querem reduzir a igreja a algo que não traga nenhum risco para o sistema que eles querem implantar. Vocês sabiam que o que impede esse sistema de tomar o poder é o conservadorismo? E onde que esse conservadorismo ele tem força? A maior força desse conservadorismo, ele sai da onde? Da igreja. É da religião. É por isso que Karl Marx ele falou que a religião era o ópio do povo, que tinha que destruir a religião para poder conseguir dominar. Então, o que eles fazem? Vamos através das novelas, vamos através dos seriados, vamos através da escola. Quem é que lembra do kit gay? Muita gente não lembra, né? Acho que foi pouco divulgado, né? Foi falado pouco do kit gay, né? Porque 3 ou 4 pessoas só levantaram a mão. Não, só 3 ou 4. Acho que não foi nem falado na televisão, rádio, nada, né? Acho que só eu fiquei sabendo. Só soube, né? Não, porque 3 pessoas levantaram a mão, gente. Esse negócio foi uma febre no Brasil inteiro, foi uma luta. Foram pastores, eu lembro do Magno Malta, pastor Silas Malafaia, uma briga na Câmara dos Deputados para poder não deixar passar. E os livros existiram, eles pegaram as revistas e mostraram. Atacando as crianças. Por quê, irmãos? Porque deturpar a mente de um adulto é mais difícil. Mas pegar uma criança que está em formação é fácil. Se você consegue doutrinar uma criança, ela vai crescer com aqueles pensamentos e está tudo certo, venceu. Então, eles são malignos. Malignos. Tá? Malignos. Eles querem atacar as crianças. E eles tentam, então, deturpar. E olha que eu estou falando só de política, hein? Eu já vou falar da igreja. Eles tentam deturpar. O pecado já não é o pecado. É relativo. Como, por exemplo, a pedofilia. Tinha um projeto de lei para poder descriminalizar a pedofilia. Vocês ouviram falar disso? Não, né? Um projeto de lei para descriminalizar a pedofilia. O pedófilo, John Willis falou sobre isso. Vocês lembram de John Willis, né?
Ele falou sobre isso, ele queria, era projeto dele, descriminalizar a pedofilia, porque, segundo ele, o pedófilo é uma parte importante da vida da criança. Irmãos, não é brincadeira não, e muita gente apoia isso aí. Para nós, parece uma coisa louca, mas quando eles vêm tentando embasar com fatos, com argumentos, mostrando um monte de coisa, deturpando, distorcendo, e um monte de gente acaba aprovando. Podem falar, tá? Se vocês discordarem de mim, quiserem falar aí, vocês falem à vontade. Quiserem brigar comigo também, briga, jogar a Bíblia em mim, fica à vontade. Mas eu vou falar, na última eleição, o problema não foi Lula e Bolsonaro. Na última eleição, foi conservadorismo contra a libertinagem satânica de partidos de esquerda. Nunca teve a ver com Bolsonaro ou com Lula. Transcende. Quem estuda história, quem tem um conhecimento maior e sabe do risco do que estava acontecendo e do que está acontecendo, entende isso. Um voto, por exemplo, num camarada igual o Bolsonaro, não era um voto porque amamos o Bolsonaro, porque ele é o melhor candidato. Não, era um voto contra aquele sistema de esquerda para não tomar o poder. Vocês conseguem entender isso, do que eu estou dizendo? Não é porque Bolsonaro é bom, não. É porque o outro lado é muito ruim. Agora nós já estamos ouvindo falar de novo a respeito de leis que voltam a ser levantadas no Congresso Nacional, que vão tentar novamente atacar a família, atacar a igreja, enfim, muitas outras coisas. E vocês vão ver isso ao longo dos anos, ao longo dos meses, das semanas, é só vocês ficarem atentos aos noticiários. Tendo dito isso, agora nós vamos falar sobre a igreja. Tá? Se esse projeto é um projeto de poder no mundo todo, a igreja ela resiste contra esse projeto. É a maior resistência contra esse projeto é o conservadorismo. Seja ele na igreja católica, seja ele na igreja evangélica, mas é o conservadorismo de forma geral. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que entrar lá e minar, infiltrar. Ora, meus irmãos, na igreja católica já está insuportável. Não estou falando das discordâncias do catolicismo com a igreja, estou falando com a questão do progressismo. Por quê? Porque questões morais sempre foram caras para a igreja católica também, e defendidos. Agora esse liberalismo entrou e já está com seus tentáculos ali colocados, apostos, infiltrados, e hoje quando você conversa com algum católico que é estudante de teologia católica, e você fala sobre Gênesis, por exemplo, eles não dizem que Gênesis é literal, que aquilo ali é uma metáfora. Ok? Não é literal, é uma metáfora. Olha aí. Se você conversasse com qualquer padre, eu não tive essa oportunidade de conversar, mas meus avós eles sempre falavam sobre isso. 1930, 1940, os padres pregavam a volta de Cristo. Pregavam que Jesus iria voltar. Padres católicos. Hoje a volta de Cristo ela é uma metáfora. Só um minutinho. Dá o microfone para o João. Só um minutinho. Fala no microfone, por favor. Inclusive, em relação ao Gênesis, eles falam que Eva não foi a primeira mulher de Adão. Eles alegam que Adão teve uma tal de Lilith, que foi a primeira mulher de Adão, e depois surgiu Eva, concernente ao que o pastor está falando. Sim. Então tem muitas outras questões. Vocês lembram que aquele Papa, eu esqueci, Joseph Ratzinger, né? Ele pediu, como é que ele fala?
pediu para sair, esqueci. Ele que quis deixar de ser papa, eu esqueci agora o termo que ele usa. Houve uma pressão muito grande em cima dele, a gente sabe disso, que ninguém ia deixar de ser papa do nada. Ele, então, abriu mão do cargo, então elegeram um outro papa. Aí vocês veem, vem um papa agora progressista. Um papa agora que quer discutir as doutrinas, os dogmas da Igreja Católica. Como que fica agora a pauta, tá? A questão do divórcio na Igreja Católica. O Ratzinger, isso. Aí vem agora esse Bergoglio, né? Como que fica a questão dos homossexuais na igreja? Como que vai ser? Então, abre-se uma discussão, né, mais progressiva, e aí vem a mídia dizendo que, poxa, agora esse papo aí está querendo mudanças, e todo mundo batendo palma, quando que, na realidade, isso aí é uma obra de destruição da instituição. Não estou nem entrando no mérito se a igreja é de Deus ou se não é de Deus. É uma destruição dos dogmas da igreja, da instituição. Na igreja evangélica não é diferente. Tá? Eu vou começar a ler aqui, senão depois eu vou ter que atropelar, mas é rápido. Vamos lá, a introdução. Nessa lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que não é soberano e que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nessa oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. 1. Descaracterização do cristianismo. A deterioração moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo tratado como um tempo extremamente difícil. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade e o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo que não aceita norma moral absoluta. Instigam a má conduta da humanidade, o atual alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Tem algumas passagens bíblicas para que vocês possam estar conferindo. Depois, eu não vou parar em todas essas passagens bíblicas, porque não temos tempo hábil para isso. Porém, o que o autor está dizendo aqui já é aquilo que eu já venho comentando com vocês, e não é uma percepção de um ou dois comentaristas cristãos, mas todos os comentaristas, teólogos, ensinadores, pastores, cristãos que são sérios já perceberam isso há muito tempo. Já perceberam isso há muito tempo. Nós estamos vivendo os últimos dias e esses dias estão trabalhosos, dias difíceis. Essa lista de pecado que o apóstolo Paulo fala ali, quando você vai ver, é o que nós estamos vendo à nossa volta hoje. Você olhar para o mundo e você ver assim, o mundo está desse jeito. Não é de nos impressionar que o mundo esteja dessa forma, porque o mundo jaz no maligno. Ou seja, ele está sob a influência do maligno. Agora, quando nós vemos esse tipo de situação na igreja, Paulo está falando para um pastor. Paulo está falando para um pastor, para Timóteo. Ou seja,
dentro da igreja vai acontecer isso. E como que vai fazer para poder resistir? Ser fiel às Escrituras. Seja fiel à palavra de Deus. Persistam pelo caminho da santificação. Entendam, o que isso tem a ver? Santidade, santificação, santo. A palavra santo significa o quê? Quem pode me dizer? Separado. Então a santificação é um processo de quê? Separar-se. Separar do quê? Do pecado. Quando nós estamos num processo de santificação, estamos num processo de distanciamento do pecado. E como que isso funciona na prática? Você ora a Deus, você se consagra, você faz um jejum, você faz uma oração e peça a Deus para o Espírito Santo te mostrar, para Ele falar com você o que você está fazendo que não está agradando a Deus. Irmãos, isso aí é uma receita antiga e que funciona. A questão é, será que eu estou preparado para ouvir a voz do Espírito Santo? Porque ele vai começar a mostrar. E aí entra o perigo, porque o nosso eu, a nossa inclinação da carne, ela vai lutar contra a inclinação do Espírito. E é essa a luta, mas essa é a ferramenta para nós resistirmos. Uma vida de santificação e obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. O 2 aqui, a erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura e o entretenimento ao resultado a qualquer custo. É o famoso pragmatismo. O que importa é o resultado, não importa o meio. Se está dando certo, então é porque é de Deus. Opa, cuidado, hein? Cuidado. Igreja cheia, templo lotado, não é sinônimo de que a doutrina ali é sadia, não. Muito pelo contrário. Nos leva até a questionar algumas coisas. Os cristãos tornam-se mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser um instrumento de transformação do caráter das pessoas. Portanto, não podemos negociar a verdade da Bíblia. É a única revelação escrita por Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. Olha o que o autor está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui que muitas igrejas hoje, falando sobre o perigo do progressismo, isso já é uma realidade em muitas denominações evangélicas, aonde o ensino da verdade, a palavra de Deus, foram trocados, por exemplo, por entretenimento. O que é o entretenimento? Por exemplo, o show gospel é um tipo de entretenimento. Talvez tenha alguma validade na rua, um propósito evangelístico. Talvez haja ali uma validade. Mas dentro de um templo, eu não estou falando de um culto onde um cantor venha cantar. Estou falando de um show gospel. Entretenimento. Eu vi, ninguém me contou, uma igreja renomada, Assembleia de Deus, tá? Aonde estava tendo um evento jovem, era um baile gospel. Eu tinha parado num lugar, e a Cris gosta muito dessa denominação, muito. E eu tinha parado num lugar para comprar um crepe. Eu estou ouvindo um batidão, aquela música Kuduro, dançar Kuduro, não sei o que e tal, um batidão tocando e tal. Aí alguém comentou, é na igreja. Você não é possível. Eu vi alguém falando, batidão, isso aqui é na igreja.
Não é possível, é no sábado. Não é possível, eu vou lá ver. Ela estava, não é não, a Cris falou, não vai não, querendo passar pano, eu vou ver. Fui até lá, andando em direção àquele batidão, e era mesmo na igreja. Fumaça, jogo de luz, comendo solto, e um batidão, e os jovens tudo lá dançando e tal, pá. Entretenimento. Assim, se a palavra da cruz não é suficiente para atrair a juventude, o que mais vai atrair? Eles vêm por causa da balada gospel. Vai ter que ter sempre balada gospel para eles poderem ficar. E a qualidade desse crente. Quantos verdadeiramente vão se converter através de um processo desse? Pode acontecer pela misericórdia de Deus, que Deus salve algum, né? Porque Ele é Deus, Ele é misericordioso, Ele não é eu, né? Irmãos, não dá. Não dá. Isso é uma das coisas. São muitas as formas de deturpação e de mudança. Aí o comentarista falou sobre a questão do o importante é dar certo. É o pragmatismo. Ó, a igreja encheu de jovens. Mas a que preço? A que preço? Vamos fazer um culto de libertação e trazer aqui um oráculo, um revelador. Vai sair gente pelo ladrão. Sim. E aparentemente vai ser bom. Por quê? Vai haver retorno financeiro, sim ou não? Né? O pessoal ele vai fazer voto, vai dizimar, vai entregar voluptuosas ofertas. Para a instituição vai ser uma maravilha. Quem vai passar na porta, ele vai ver a igreja entupida. Ó, Deus está operando. E aquele comentário todo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas, na verdade, não tem Deus no meio. Eu já falei para vocês como que faz para poder revelar todo mundo. Não faz? É fácil. É facinho. Entendeu? Aqui no nosso meio tem uma pessoa que está sentindo muita dor nas costas. Cadê você? Ah, tem uma ali, mas está sendo revelado para mim que tem mais um. Eu não estou brincando, tá, irmão? Isso é sério. Tem mais ninguém não? Você não quer receber a benção? 2 lá. Amém. O CPF, normalmente a pessoa olha no Facebook, né, olha redes sociais, em algum lugar onde tem algum dado seu, ele estuda antes de vir para a igreja. Por exemplo, a ADSES tem uma página no Facebook. Ali ele vai ver quem são os membros da igreja, quem está comentando, quem não está. E ali ele sabe, ele entra no teu Facebook, ele sabe o nome do teu pai, da tua mãe, do teu filho, e ali você posta, orem por mim, meu filho está no hospital, não sei o quê, ali ele sabe de tudo. Aí chega aqui, ele grita o nome do seu filho. Um garoto que está internado, o nome dele é fulano, que não sei o quê, a pessoa já vem chorando. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Deus não pode agir desse jeito, então, pastor? Não estou dizendo isso. Deus pode. Deus fala. Deus, se quiser falar com você dessa forma, Ele manda um profeta lá na tua casa, bate na porta da tua casa e fala contigo e sai de lá batendo a poeira dos pés. Deus faz. Se quiser, Ele faz. Não pode acontecer isso num culto? Não é isso. Pode acontecer num culto. Eu estou falando aqui do tipo de estratégia. Porque é um evento voltado para isso. Aonde não se fala da cruz de Cristo, aonde não se fala contra o pecado, aonde não se fala sobre a espinha dorsal do cristianismo, que são as principais doutrinas, nada disso é ensinado, nada disso é pregado. Apenas fala-se sobre a vitória. E quando você começa a oferecer vitória de uma forma tão fácil, todo mundo vem. O ímpio vem, o macumbeiro vem, todo mundo vem. Quem não quer vitória? Dá 10 que você vai ganhar 100, dá 1.000 que você vai ganhar 100.000. E vai por aí afora. Então, irmãos, são distorções que elas têm a origem de minar o ensinamento da palavra de Deus. O verdadeiro ensinamento.
dentro desse progressismo, isso faz parte. Por quê? Porque a intenção do progressismo é minar a doutrina. Ora, se tem alguém aqui só falando de bênção e não prega a doutrina, não fala contra os valores morais, não fala a respeito disso, não fala contra o pecado, para eles está ótimo. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Vamos lá. A relativização do pecado. Homossexualismo é pecado, sim ou não? Está escrito na palavra de Deus em várias vezes, sim ou não? Deus destruiu 2 cidades por causa disso, sim ou não? Então isso não é conversa de pastor, não é conversa de padre, não é conversa de quem quer que seja. Está escrito. Agora eles vêm com a famosa reinterpretação da Bíblia, ou a famosa releitura, como estão dizendo por aí. Não é bem assim. Gente, eles queriam abusar de anjos. E Jesus vai dizer que Sodoma e Gomorra, que o pecado da geração da época de Cristo, era pior do que o de Sodoma e Gomorra. Agora vocês imaginem o da nossa geração. Correto? Então, qual é a procedência aqui? A igreja. A igreja não tem. O homossexual, ele entrou. O pastor João até falou disso na última aula. Só um minuto. Entrou aqui na igreja. Ora, a pessoa deve ser amada, recebida, mas ele tem que saber que o pecado dele não é aceitado por Deus. Um pai, um filho é homossexual, vai deixar de ser filho? Não vai deixar de ser filho. Vai deixar de ser amado? Não vai deixar de ser amado. Agora, vai concordar? Não vai concordar. É a questão da igreja. A igreja não concorda. Mas, por exemplo, eu não sei qual é a postura do pastor Jonathan, mas se for eu entrar aqui, alguém assim, fica aí, assiste os cultos, que é oração, a gente ora, pode ficar. Agora, as suas práticas ninguém concorda. Se você não se converter, não se arrepender, você vai para o inferno. Ah, você não ama. Gente, mas não sou eu que inventei as regras. Agora vem a releitura. A releitura, ou seja, a relativização do pecado. Isso é antigo, irmãos. Vocês veem que os pastores há muito tempo falando, entra na igreja, está no pecado, continua no pecado, o que importa é o dízimo. Desde criança que eu escuto as pregações dos pastores denunciando esse tipo de coisa. Agora está pior. Igrejas tradicionais, eu estou falando de igrejas com doutrinas tradicionais, como a presbiteriana dos Estados Unidos, aceitou as pessoas homossexuais serem membros da igreja, inclusive fazer parte do ministério. Sim, a igreja presbiteriana nos Estados Unidos tem pastores homossexuais. A igreja presbiteriana no Brasil ainda está resistindo. Ainda, pelo menos até o dia de hoje, ainda está resistindo. Mas nos Estados Unidos já abriu mão e já perderam muitos membros. Fala, mano. Eu quero colocar um ponto de observação aí, mas é para todos, tá? Porque a pessoa que realmente lê a Bíblia e procura pedir a Deus santidade e praticar, ela vai observar vários pontos na vida, na conduta cristã, que chamam a atenção. É que eu fiquei surpreso quando você fez a pergunta se o homossexualismo é pecado, e a maioria das pessoas, assim, foi muito rápido. Sim! Né? Então, observa. É um ponto de observação. A Bíblia fala sobre os bons costumes. Aí cada um olha por si e analisa o que a Bíblia diz sobre essa questão dos bons costumes. Amém. Fala. Deixar só claro, irmãos, que a igreja tem que responder com precisão mesmo. O Mauro não está discordando, não. Mas não só no homossexualismo. O Conselho de Psicologia Mundial agora condena a gente usar esse termo homossexualismo. Conselho de Psicologia Mundial. E a igreja tem que se posicionar assim. Se o pastor Denis perguntar o homossexualismo é pecado, a gente tem que responder em milésimo de segundo. Sim. O mau caratismo é pecado? Sim, em milésimos de segundo. A mentira é pecado? Sim. A prostituição é pecado? Sim.
falar mal do seu irmão, ser fofoqueiro, aí tem que responder em super milésimos de segundo, tem que ser mais rápido ainda. Então, o Conselho de Psicologia Mundial agora proíbe, porque agora é uma questão de doença o homossexualismo. Mas eu não me sinto ofendido de dizer que eu faço parte do cristianismo. O problema está no sufixo ismo. Você já estudou acerca disso, né? O sufixo ismo, agora eu não sou doente por fazer parte do cristianismo. Pode perguntar aos islâmicos se eles se sentem ofendidos de ser chamado de islamismo, né? Fazer parte do islamismo. Então, a ideia aqui é a igreja se posicionar, porque pastores como Fábio Inácio, Márcio Gladstone, abre aspas, pastora, fecha aspas, Lana Holder, que é presidente da cidade de refúgio, aonde eles estão pregando que o homem tem que ficar com o homem, mulher com mulher. Poxa, hoje a gente tem dificuldade de assistir um seriadozinho que é denotado para criança, igual os Titãs, porque você começa a ver ali heróis da minha infância, Superboy, a Moça Maravilha, tal. Daqui a pouco o garoto que talvez vai ser o futuro Robin já começa a beijar na boca do cientista. E a gente perde, não dá para assistir. Eu assisti com a Neném, com o Neném, a gente perde totalmente o gosto de todos os sentidos. Desenhos tem que estar ali olhando direitinho, porque a ideia deles, e o pastor Denis, é isso aí, o pastor Denis começou aqui a falar no início da aula, guarda esse termo, infiltrados, porque a ideia deles não é brigar com a gente com espada, com fuzil na mão. A ideia deles é se infiltrar como pastores, como músicos, como líderes, principalmente na área das crianças. A doutora Laura, me fugiu agora o nome dela, deu mole naquela live, quando ela fala que a ideia era se infiltrar, ensinar as crianças. Eu mandei um vídeo, irmãos, no grupo. Eu queria pedir aos irmãos que prestassem atenção nisso, que eu não vou mandar um vídeo de brincadeira, eu não vou pôr um vídeo para os irmãos se entreter lá de palhaçada. Isso aí eu mando no privado quando eu quero mandar para alguém que eu tenho intimidade para isso. Mas hoje o vídeo de 2 minutinhos já vai fazer você aqui estar ligado nisso, porque a gente está tendo esse problema. O problema não é eles que estão lá fora, não é que 98%, não sei se vocês viram essa semana o homossexual lá em Alagoas que subiu na frente da Assembleia de Deus, pendurou na grade, ficou rebolando. Vocês viram isso? Essa semana isso. Isso aí eles podem fazer aqui em Jardim Anhangá, pastor Antônio Carlos, semana retrasada, eles entraram, pularam a grade da igreja e fizeram um despacho dentro da igreja. Poxa, tá de brincadeira. A maior parte deles até nos respeita. Mas a nossa grande afronta não está aí em eles pularem a grade. Os que se infiltram, eles estão infiltrados no nosso meio, falando como nós falamos, cantam como nós cantamos, falam as línguas, abre aspas, que nós também falamos, e a gente está assim, ó, olhando presos a picuinhas, presos a tantas situações. Então, precisamos ter cuidado, que o negócio está mais sério do que a gente imagina. Dentro dessa linha de progressismo, por que eu citei o homossexualismo aqui? Porque essa é uma das linhas pelas quais eles usam para poder combater a ortodoxia da igreja. Vocês não vão ver eles falando, por exemplo, sobre embriaguez. Pouca coisa se fala sobre isso, embora que também seja pecado. Mas dentro dessa linha de combate à ortodoxia, eles vão usar a militância LGBTQI, não sei o quê, para poder se infiltrar na igreja, para poder lutar contra os valores da família, contra os valores cristãos. Por que que isso acontece? Voltando um pouquinho lá atrás, no que eu falei no início a respeito do marxismo, do comunismo e tal. Como eles tentaram, né, dentro da implantação do comunismo, e veio alguns conceitos, né, dentro da teologia, como a chamada teologia da missão integral, vem da teologia da libertação, era prestar auxílio aos pobres. Esse era o grande foco. Alguém pode dizer assim, mas Jesus realmente ensinou sobre isso. Isso está na Bíblia, é uma coisa bonita. Tem que cuidar dos pobres. O problema não é cuidar dos pobres. O problema é que essa teologia, ela foca
no cuidado dos pobres e esquece de focar em Deus. Ou seja, a doutrina principal dessa teologia é o cuidado dos pobres. O que aconteceu no Brasil? Qual foi o resultado disso? O resultado disso é que eles tentaram implantar essa teologia, muito foi falado, e o que os pobres fizeram? Os pobres foram abraçados pelo pentecostalismo. A grande parte dos pobres hoje são pentecostais, estão nas igrejas pentecostais. Então eles viram que não deu certo essa teologia, então vamos mudar de novo, vamos nos reinventar, vamos nos infiltrar de outras formas. Não, eles estão tentando a todo custo. Estão tentando a todo custo. Então, essa questão, por exemplo, do homossexualismo, a gente sabe que isso não é aceito pela igreja, é uma ortodoxia cristã, e eles tentam relativizar. Como que eles tentam relativizar? Mas Deus não é amor? Por que Deus vai querer jogar alguém no inferno? Que Deus é esse? A Bíblia precisa de ser reinterpretada. Recentemente, teve um pastor muito conhecido aí que falou que a Bíblia precisa de fazer-se uma releitura da Bíblia. Irmã, por favor. Pastor Denis, eles estão usando aquele versículo bíblico que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, incluindo o mundo, generalizando para a salvação de toda a humanidade. Né? Eles estão usando isso agora. Eu já presenciei pregações sobre isso, que o Sim. pastor subiu de púlpito e fez a interpretação desse versículo, desse texto, dessa forma, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ou seja, ele se preparou a salvação para toda a humanidade. Então, ele inclui todos. Todos e todos. Esse daí está sendo o versículo que eles mais estão usando para corroborar com a sua Uma das coisa formas daí. de distorcer Entendeu? é justamente Distorcer, essa. tá? Mas esse versículo está sendo muito usado. Já não é a primeira pregação que eu escuto sobre isso, tá? Eu já tive em algumas igrejas, porque a gente, assim, que pela misericórdia tem a oportunidade, às vezes, de estar visitando uma igreja, pregando aqui e ali, a gente escuta isso, tá? Eu já tenho ouvido isso, já não é a primeira igreja, não. Pregando sobre isso, infiltrando sobre isso. O mundo de tal maneira. Eles estão usando muito esse Sim. texto bíblico. Distorção. Então, por que eu falei isso? Obrigada. Tentaram pelo argumento da pobreza. Não deu certo. Os pobres foram abraçados pelo pentecostalismo e estão lá. Agora, qual é a tática deles? Ir pela pobreza não vai dar certo aqui no Brasil. Não vai dar certo. Agora, nós temos que tentar pelas minorias. Pelas minorias, ou seja, as classes. Então, vamos falar sobre os homossexuais, como eles são excluídos, como eles são rejeitados, como eles precisam de ter uma atenção, ter os seus direitos. Isso na sociedade. Mas na igreja também tem os seus respingos e já vem adentrando pelas igrejas, inclusive aqui no Brasil, como o pastor Jonathan citou, já há igrejas, né, chamadas igrejas inclusivas. Correto? Eles tentam também, por exemplo, outra minoria, negros. Os negros são minoria? Mas eles dizem que são minoria. Ok. Foi falado na última lição aqui, né, a questão da escravidão. Eu até, né, fiz uma questão de frisar que nunca teve a ver com cor da pele. Escravidão sempre foi escravidão. Por exemplo, José foi vendido como escravo para o Egito. José era negro? Então, a escravidão é uma coisa muito antiga, não tem a ver com cor da pele, tem a ver com problemas sociais. Ok? Houve esse problema todo né, houve muita ênfase aos africanos, por quê? Porque já havia problemas de conflito lá e foi fácil escravizar os africanos, porque eles viviam em guerra. O que acontecia? Uma tribo ia até a outra, em vez de eles matarem, que eles estavam em guerra, eles aprisionavam e entregavam para os mercadores de escravos, ganhavam dinheiro e aqueles que eram um problema para eles eram levados para outro continente. Olha que ajuste pragmático para eles. Então, essa é a origem, não tem a ver com cor da pele. O problema da discriminação racial é a consequência disso. Veio depois. Não foi por causa disso.
vieram depois. Ok? Então, tem o problema, os negros, né? Seriam uma das minorias, então vamos focar nisso. Ok? A questão dos LGBTs, é índio, é não sei o quê, é nordestino, eles tentam de todas as formas colocar vários grupos, né, como minorias e tentar fazer algum argumento, alguma pauta, algum barulho em cima daquilo para poder desviar o foco. Na verdade, o foco deles não é ajudar. Você quer ver só? Esse governo esteve no poder. Eu lembro, se falava muito de reforma agrária. Foi feita reforma agrária? Ficaram 14 anos no poder, não é isso? Fizeram reforma agrária? Não fizeram. Por quê? Porque usavam o povo como massa de manobra e aquele discurso era um discurso que para eles era conveniente. Então deixavam eles sempre ali invadindo, lutando e não sei o quê, mas não dava-se terra. Aí quando apareceu um maluco lunático que começou a dar posse da terra para cada um, não valeu. É maluco, é lunático, esse não serve. Esse é o problema. A pessoa quer terra, quer trabalhar, então dá para ele trabalhar. Mas qual é o grande problema? Essa posse ela não pode ser vendida. Entendeu? Aí muitos não queriam. Queriam receber o bem para depois poder vender. Como aconteceu com Minha Casa, Minha Vida, né? Não pode vender. Mas as pessoas acabam vendendo por debaixo dos panos. A gente sabe como é que funciona isso. Mas, enfim, vamos lá. Voltando ao assunto da igreja. Essas coisas, então, acabam adentrando para dentro da igreja, de uma forma ou de outra. Porém, em Cristo e na Bíblia, a Bíblia vai dizer que diante de Deus e diante do Evangelho não tem grego, não tem judeu, não tem romano, não tem escravo, não tem livre. Todo mundo é igual diante de Deus. Na igreja não tem essa diferenciação que tem no mundo. Porém, eles estão tentando infiltrar dentro da igreja com essas ideologias. Você quer ver só? Questão de direitos humanos. Ok? Também é uma das ramificações do comunismo, que depois tornou-se gramscismo, né? Vamos mudar pela cultura. O entendimento de direitos humanos. Direitos humanos defende quem? Se uma mulher foi estuprada, aí a mulher está lá, sofrendo, e pegaram o estuprador, está lá. Os direitos humanos vão lá para defender quem? Não, mas é isso mesmo. Vão lá para defender o estuprador. A mulher que se lasca. Menor infrator. Vai lá para defender o menor infrator. O cara... Vocês veem isso nos noticiários a todo tempo, irmãos. A polícia matou 13 bandidos. Vocês lembram disso? Que falaram que foi uma chacina. Meu Deus do céu, os 13 estavam com um fuzil na mão, trocando tiro com a polícia. São suspeitos. Houve uma chacina. Aí morreu um policial. Ninguém falou nada. Mas dos bandidos, todo mundo ficou com pena. Tem que abrir uma CPI, tem que abrir investigação, tem que abrir uma sindicância. Sabe o que é isso, irmãos? Inversão de valores. Inversão de valores. Eles estão tentando a todo custo inverter os valores. Tá? O 3, deixa eu acelerar aqui que a hora já voou. A corrupção da fé com caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso, o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, a repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano, escravos que são das paixões. Eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Isso é bem grego isso, né? Isso é bem gnóstico. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, olha outra coisa aí, aborto, o relativismo moral. Além disso, irmãos, tem uma outra coisa que é um problema também.
A questão do aborto é pecado, sim ou não? Mas já estão relativizando. Mas e se a mulher foi vítima de um estupro? E aí? Ela tem que... Mas é a discussão, são os argumentos que eles levantam. Eu também acho isso. Né? É um trauma que ela passou, é monstruoso isso, realmente, mas a criança não tem culpa. E nós que somos cristãos, a teologia cristã vai dizer que a vida começa na concepção. Ou seja, a partir do momento que o óvulo é fecundado, ali está a vida. Ok? Porém, há discussão, e há cristãos que defendem isso, que a vida é só depois que nasce. É só depois que nasce. Então, se abortar até com 6 meses, para ele está tudo certo. Ok? Aí vem o feminismo. É uma outra corrente, que antes a gente achava que estava só no mundo, está dentro da igreja. Tem mulheres feministas dentro da igreja. O que é o feminismo? O feminismo, em si, elas vão dizer que é a luta pelos direitos iguais. Isso seria coerente se a mulher fosse igual ao homem. Mas biologicamente não é. Já começa por aí. Emocionalmente, não é. Tem diferença ou não tem? Tem diferença. Ok? Eu vou explicar isso para vocês. A mulher, ela é emotiva, emocionalmente falando, ela é emotiva. O homem é mais racional. Sim ou não? Pode haver exceções, tá? Eu não estou falando de exceção. Ah, mas eu conheço uma que é assim, eu conheço um homem que... Não, estou falando de regra, não estou falando das exceções. Exceções existem. Né? A mulher é mais sensível. Não que não vá ter alguns homens por aí que sejam sensíveis, até existe, né? Hoje em dia tem até bastante. Mas, em via de regra, isso são atributos femininos e atributos masculinos que são diferentes. Então, dizer que é igual, não é igual. Por exemplo, o homem não pode dar à luz. Esse é um atributo exclusivo das mulheres. É um dom de Deus. É uma dádiva poder dar à luz. Gente, é diferente, biologicamente, emocionalmente falando, não é a mesma coisa. Ok. Aí eu vi uma vez um camarada debatendo com uma feminista, ele falou assim, ela falou, eu sou feminista. Ele falou, por quê? Não, porque tem que ter direitos iguais. Ele perguntou, qual o direito que os homens têm que a mulher não tem? Ela começou a engasgar. Qual? Alguém sabe algum direito que o homem tem que a mulher não tenha? Pode citar, ainda que... Sim. Sim, mas nós estamos avaliando o feminismo hoje, né? Até porque o feminismo é recente. Hoje. Ok? Quem deu o direito para as mulheres votarem? Foi por causa de algum protesto das feministas ou foi uma atitude de um homem? Atitude de um homem. Tá, ok. Mas não é só isso. Gente, as mulheres querem ter o mesmo direito, ok. Elas acham que os homens têm mais direitos e mais benefícios do que as mulheres. Mas ao longo da história da humanidade, quem sempre foi para a guerra e quem ficava em casa cuidando das crianças? O que é melhor? Responda. Quem que vai para a guerra morrer? Sempre foram os homens. Ué, então vamos lá. As mulheres sempre foram protegidas. Isso não é questão de negar direito. Quer ir para a guerra morrer? Vá. Quer ir para a guerra morrer? Não, é uma questão de proteção. O homem ele vai e está lá, a mulher cuidando
das crianças é proteção, porque a prole dele está ali, a mulher dele está ali, ela está sendo protegida. Ele vai para a guerra e se tiver que morrer, ele vai morrer. Agora, eu não vejo as feministas lutando por isso. Elas querem o quê? Elas querem os altos cargos nas principais empresas. Elas querem cargos de diretoria. Isso não tem nada a ver com gênero. Isso tem a ver com capacidade. Inclusive, a maioria dos cargos de diretoria nas grandes empresas são ocupados por mulheres. Aí, vocês estão vendo algum homem aí esperneando e reclamando? Não, por quê? Porque os homens entendem o quê? A questão de preparo. Ó, se a mulher se preparou, estudou, fez a faculdade, qual o problema? Ela é capaz para aquilo ali. O outro homem não estudou, ficou fumando maconha a vida inteira. Vai querer disputar com ela? É ela que vai estar no cargo. E vice-versa. Se o camarada se preparou a vida inteira e estudou, aí vem uma outra mulher, só porque usa uma sainha curta, né, e anda rebolando, ela tem direito a ter esse cargo? O direito é de quem se prepara, correto? Então, assim, uma outra questão. Então, luta-se pelos melhores cargos, mas a gente não vê mulher brigando, por exemplo, para poder trabalhar no porto, né? Descarregando os navios, é estivador que fala, né? Eu não vejo ninguém na porta dos portos lá brigando, fazendo protesto, que não contrata as mulheres para trabalhar de estivador, nas empresas descarregando saco de cimento, saco de carvão. Eu já vi, irmãos, como é que é a descarga de carvão nas metalúrgicas. Eu não vi nenhuma mulher lá brigando para poder pegar esse tipo de serviço. Já viu como é, Marquinhos? Vem aquelas carretas, com aquele sacão de carvão. Meu irmão, eu não vou falar que aquilo é o inferno, não, mas é a porta. Tá? É a porta do inferno. Tá? É a porta do inferno. Eu vou falar para vocês porque eu trabalhei em companhia, eu vi como é que aquilo ali é sinistro. Eu não vi ninguém lá brigando. Então, assim, é uma coisa que... Então, elas usam-se esses tipos de vertentes na sociedade para poder minar o evangelho, corromper os bons costumes. Né? Aí, o que ganha-se com isso? A mulher não é mais submissa ao marido. Eu sei que tem homem por aí que é o Satanás na terra. Volto a dizer, não estou falando de exceções. Tá? Estou falando de regra. O camarada mandar você pular da ponte, você não vai ser submisso a isso, porque isso aí é uma loucura. Tá? Eu estou falando de uma questão de princípio moral bíblico. Ok? Então, por que esse feminismo ele tem esse problema? As mulheres não querem mais ser submissas. E muitas mulheres cristãs já estão assim, aderindo a essa ideologia, achando que isso está certo. A ideologia de gênero eu já falei. Agora a questão do feminismo é só para vocês poderem entender, porque hoje em dia, né, as mulheres estão lutando, por exemplo, para ser pastora, até presbítera eu já vi, bispa, apóstola, e vai por aí afora. Né? Ou seja, é uma releitura da palavra de Deus. A Bíblia diz que pode ser? Não diz. Tá?